Você quer saber a verdadeira razão pela qual ele se afasta? Não é porque perdeu o interesse, é porque você o assusta mais do que qualquer mulher que ele já conheceu. E aqui está a parte que vai mexer com sua cabeça. Quanto mais ele gosta de você, mais aterrorizado ele fica. Sou Andrea Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje, quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. A maioria das mulheres pensa que está fazendo algo errado quando um bom homem começa a agir de forma distante. Elas pensam que precisam ser mais suaves, mais fáceis, mais disponíveis, mas isso é o contrário do que realmente acontece. A verdade que ninguém quer dizer em voz alta é que a mulher que faz um homem recuar é frequentemente exatamente a mulher que ele sabe que poderia mudar toda a sua vida. E você nunca foi segura para um homem que não está pronto. Você não o deixa se esconder. Você não se diminui. Você não finge precisar dele quando não precisa. E esse tipo de honestidade, esse tipo de autenticidade abala cada mentira confortável que ele já contou a si mesmo sobre quem ele é e o que é capaz de lhe dar. O que realmente acontece? Aqui está o que realmente acontece. A mulher que a maioria dos homens diz que quer, a confiante, aquela que tem sua vida organizada, aquela que não persegue nem joga jogos, ela também é a mulher que faz um homem sentir que cada movimento que ele faz está sob um microscópio. Não porque você está julgando-o, mas porque sua clareza o força a ver a si mesmo com clareza também. E a maioria dos homens não está pronta para esse espelho. Eles estão acostumados com mulheres que ignoram coisas, que dão terceiras e quartas chances, que inventam desculpas para comportamentos que não fazem sentido. Mas você não faz isso. Você vê padrões, você percebe inconsistências, você não ignora o que seu instinto está gritando para você. E no momento em que um homem percebe que não pode navegar tranquilamente com você, que não pode usar charme para escapar da responsabilidade, que não pode manter você interessada com metade do esforço, algo dentro dele entra em pânico. Não porque ele não quer você, porque ele quer você tanto que isso o aterroriza. A maioria das pessoas pensa que a atração é simples. Você gosta de alguém, você se aproxima, mas não é assim que funciona com a atração profunda, o tipo que realmente significa alguma coisa. A atração real vem com medo, o medo de não ser suficiente, o medo de ser verdadeiramente visto, o medo de ter que aparecer como a melhor versão de si mesmo todos os dias, não apenas quando é conveniente. E você desencadeia tudo isso sem nem tentar. Você não é como as outras mulheres. Você não é como outras mulheres. Não porque você está tentando ser diferente, mas porque você parou de fingir, você parou de se diminuir, você parou de performar. E a energia que vem de uma mulher que terminou de fingir é a força mais poderosa e mais perturbadora que um homem pode encontrar. Ela não o deixa jogar os mesmos jogos, ela não aceita as mesmas desculpas, ela exige verdade, consistência e honestidade emocional. E é exatamente isso que o abala até o núcleo. Então, vamos analisar por que sua presença não apenas o atrai, ela perturba completamente seu senso de controle e segurança de maneiras que ele nunca imaginou. Desde o momento em que você entra no mundo dele, algo muda. E não é o que a maioria das mulheres pensa. Não é sua aparência, embora ele note. Não é o que você diz, embora suas palavras fiquem com ele. É algo mais profundo, algo que ele não consegue nomear, mas definitivamente sente. É a maneira como você existe sem precisar da validação dele para se sentir completa. A energia da completude. A maioria das mulheres, e isso não é uma crítica, é apenas a realidade. A maioria das mulheres aparece na vida de um homem com uma energia que diz: me note, me escolha, me queira. Há uma qualidade de busca nisso, uma necessidade sob a superfície. Mas você não tem isso. Você aparece completa. Você aparece como alguém que já se escolheu. E isso muda completamente o jogo para ele.
Porque quando uma mulher não precisa da atenção de um homem para se sentir valiosa, ele de repente tem que trabalhar por algo que está acostumado a receber de mão beijada. A dinâmica de poder se inverte. Ele não é mais o prêmio, ele não é mais aquele que decide se isso vai a algum lugar. Você se torna o fator decisivo. E os homens não estão acostumados com esse sentimento. É desconfortável, é vulnerável. E para muitos caras, é a primeira vez que eles realmente tiveram que aparecer e provar que valem seu tempo. Essa é uma pressão que a maioria dos homens nunca sentiu antes. E a pressão ou faz alguém se elevar ou fugir. Os que fogem não são fracos, eles são apenas honestos sobre não estarem prontos. Mas aqueles que se elevam, mesmo que tropecem, mesmo que recuem e errem ao longo do caminho, esses são os que valem a pena prestar atenção. O que realmente separa você, aqui está o que realmente separa você de outras mulheres. Você vive em alinhamento, não em alinhamento perfeito, porque ninguém é perfeito, mas em alinhamento real entre o que você diz e o que você faz, entre como você se sente e como você age. A maioria das pessoas são contradições ambulantes. Elas dizem que querem honestidade, mas mentem para evitar conflito. Elas dizem que querem amor real, mas se contentam com conveniência. Elas dizem que conhecem seu valor, mas aceitam tratamento que prova que não conhecem. Você não é assim. Quando algo não parece certo, você diz. Quando alguém cruza uma linha, você mantém o limite. Quando seu instinto lhe diz que algo está errado, você não ignora para manter a paz. Você confia em si mesma mais do que confia no conforto de permanecer em algo que não está certo. E essa autoconfiança irradia de você de uma maneira que é impossível de fingir. Ele nota a maneira como você pode ser calorosa sem ser fraca. A maneira como você pode se importar com ele sem se perder nele. A maneira como você pode querer algo com ele, mas ainda estar completamente bem se isso não acontecer. Esse equilíbrio confunde homens que só viram dois extremos: mulheres que são frias e distantes ou mulheres que estão excessivamente disponíveis e se perdem. Você não é nenhum dos dois. Você está presente, mas tem limites. Você está aberta, mas protegida. Você está interessada, mas não desesperada. E esse meio termo, esse ponto ideal entre cuidar e autorrespeito, a maioria dos homens nunca experimentou. Então, quando experimentam, não sabem como segurar, não sabem como corresponder. E esse espaço desconhecido é o que cria o abalo, a clareza que incomoda. O que realmente fica sob a pele dele não é sua confiança. Confiança ele pode lhe dar. O que o abala é sua clareza. Você vê coisas que outras pessoas perdem. Você percebe as pequenas inconsistências. Você nota quando palavras não combinam com ações. Você pega as desculpas antes mesmo de ele terminar de fazê-las. Você não é desconfiada ou paranoica. Você está apenas consciente. E consciência é perigosa para um homem que está acostumado a operar na área cinzenta. O espaço onde as coisas são suficientemente pouco claras para que ele possa se mover como quiser sem ser confrontado. Mas você não deixa essa área cinzenta existir. Você traz luz a ela, você faz perguntas diretas, você nomeia o que está vendo, você não aceita respostas vagas. E tudo isso o força a ser mais honesto do que está acostumado a ser, tanto com você quanto consigo mesmo. É por isso que você fica na cabeça dele muito depois de a conversa terminar, muito depois de você ter saído da sala, muito depois de ele ter tentado se convencer de que você é apenas mais uma mulher que ele pode decifrar. Você não é, porque você não está performando. Você não está calculando o seu próximo movimento. Você não está tentando ser misteriosa ou agir com indiferença. Você é apenas real. E real é raro. Real é magnético. Real é a coisa que o mantém acordado à noite, pensando em como seria realmente construir algo com alguém que o vê com tanta clareza. Porque ele fica abalado. Há uma razão pela qual certos homens ficam abalados quando te conhecem, e isso não tem quase nada a ver com você ser intimidante ou demais. Tem tudo a ver com o que sua presença expõe neles. Ficar abalado não é medo de você, é medo de tudo que você faz ele perceber sobre si mesmo.
Sua falta de prontidão, sua imaturidade emocional, seus padrões que ele nunca teve que enfrentar, seus medos que ele nunca teve que nomear. Quando um homem conhece uma mulher que é sólida em seu senso de si mesma, isso quebra cada história confortável que ele contou a si mesmo. De repente, ser charmoso não é suficiente. Ter boas intenções não é suficiente. Dizer as coisas certas não é suficiente. Ele realmente tem que agir de acordo. Ele realmente tem que ser consistente. Ele realmente tem que fazer o trabalho interno que tem evitado. E essa percepção o atinge como um muro. A maioria dos homens está acostumada a relacionamentos onde eles podem navegar tranquilamente, onde seus padrões passam despercebidos, onde sua inconsistência é explicada, onde a imagem que eles construíram de si mesmos permanece intacta porque ninguém a desafia. Mas sua consciência não deixa isso acontecer. Você vê através da imagem, você vê o comportamento por baixo. E esse tipo de visibilidade, esse tipo de ser verdadeiramente visto, é aterrorizante para alguém que passou anos escondendo partes de si mesmo. O abalo começa com a escolha. O abalo frequentemente começa no momento em que ele percebe que você não precisa dele. Você está escolhendo-o. E escolha parece 1000 vezes mais vulnerável do que necessidade. Quando uma mulher precisa de um homem, ele se sente seguro. Ele sabe que ela vai tolerar coisas porque tem medo de ficar sozinha. Ele sabe que ela vai dar chances a ele porque está investida no resultado. Mas quando uma mulher está escolhendo de um lugar de desejo, não de necessidade, tudo muda, porque a escolha pode ser retirada. A escolha exige que ele continue aparecendo. A escolha significa que ele está sempre a um movimento errado de você ir embora com sua paz intacta. E esse é o tipo de pressão que faz um homem hiperconsciente de cada falha que ele tem. Sua inteligência emocional cria outra camada de desconforto. Você se comunica com clareza. Você não usa silêncio como punição. Você não joga jogos mentais. Você não dá dicas e espera que ele leia nas entrelinhas. Você apenas diz o que quer dizer. E esse nível de franqueza pede o mesmo em troca. Para um homem que passou anos evitando conversas emocionais reais, sua honestidade parece ser jogado no fundo, desconfortável, expondo, cru. Não há onde se esconder quando alguém é tão claro com suas palavras. Não há espaço para mal-entendidos ou fingir que ele não sabia o que você quis dizer. Você tira todas as suas saídas habituais. E esse sentimento de estar encurralado, mesmo que você não esteja realmente encurralando-o, faz ele querer fugir. O que mais o abala? O que mais o abala é que ele sabe, em algum lugar profundo, que esforço superficial não funcionará com você. Ele não pode conquistá-la com conversa suave. Ele não pode manter seu interesse com atenção inconsistente. Ele não pode fazer você se apaixonar por potencial enquanto ele não faz nada para se tornar isso. Ele sabe que a única maneira de realmente construir algo real com você é crescer, enfrentar a si mesmo, tornar-se melhor. E crescimento é desconfortável. Crescimento significa admitir onde você está falhando. Crescimento significa mudar padrões que parecem familiares. Crescimento significa entrar em uma versão de si mesmo que ele não tem certeza de que pode sustentar. Esse é o medo real, não perder você, mas ter que se tornar alguém que ele nunca foi antes apenas para mantê-la. Um dos sinais mais claros de que um homem está abalado por você é quando seu comportamento começa a ir e vir. Não porque ele está confuso sobre como se sente, mas porque ele está lutando uma guerra interna entre querer você e temer o que estar com você exigirá dele. Sinais de que ele está abalado. Controle faz os homens se sentirem seguros. Previsibilidade os deixa confortáveis. Mas tudo sobre você perturba isso. Sua independência ameaça seu controle. Seus padrões ameaçam seu conforto. Sua clareza ameaça sua capacidade de permanecer em padrões familiares. Então, suas reações começam a mudar de maneiras que parecem confusas,
mas na verdade fazem perfeito sentido uma vez que você entende o que está acontecendo por baixo. Você verá isso primeiro em como ele recua logo depois de ficar próximo. Um dia ele está te mandando mensagens consistentemente, ligando, fazendo planos, sendo aberto. E então, de repente, ele fica quieto, distante, demora mais para responder, parece distraído quando vocês estão juntos. Esse recuo não é sobre seus sentimentos mudando, é sobre ele precisar de espaço para se recuperar da vulnerabilidade que acabou de sentir. Ficar perto de você o fez se sentir aberto. E sentir-se aberto lembrou-o de quanto poder você tem para machucá-lo se isso não der certo. Então, ele recua para se proteger, para recuperar o senso de controle que perdeu quando deixou você entrar. Outro sinal aparece na maneira como ele pensa demais em tudo que você faz. Em vez de apenas relaxar na conexão, ele começa a analisar. Por que você disse daquela maneira? Por que você não respondeu a mensagem imediatamente? Por que você parece tão calma sobre tudo? Não é ciúme, é ansiedade. Ele está tentando te decifrar porque não ser capaz de prever seu próximo movimento o faz se sentir impotente. Você não está jogando jogos, você está apenas sendo você mesma. Mas para um homem que está acostumado a ler sinais e saber onde está, sua autenticidade parece imprevisível, porque você não está seguindo um roteiro. Você está apenas respondendo a como realmente se sente em tempo real. E isso é algo que ele não pode controlar ou manipular. Os testes que ele faz, você também pode notar uma mudança em seu tom quando as coisas estão indo bem. Ele fica defensivo, quase como se estivesse se preparando para tudo desmoronar. Ele pode minimizar o quanto se importa, agir como se não estivesse tão investido, fazer piadas que criam distância. Tudo isso é ele tentando se proteger da vulnerabilidade de realmente querer algo tanto assim. Homens que temem perder o controle vão fingir que se importam menos do que realmente se importam. É um mecanismo de defesa. Se ele pode convencer a si mesmo e a você de que não está tão apegado, então não vai doer tanto se você for embora. Mas você pode ver através disso. Você pode sentir a desconexão entre suas palavras e sua energia. E isso é outra coisa que o abala. Você não cai na performance. Você responde ao que é real. Ele também pode testá-la, não de forma maliciosa, mas de pequenas maneiras para ver como você vai reagir. Ele vai recuar ligeiramente para ver se você persegue. Ele vai estar menos disponível para ver se você entra em pânico. Ele vai agir menos interessado para ver se você luta por sua atenção. Esses não são movimentos calculados, são reflexos baseados em medo. Ele está verificando se você é realmente tão sólida quanto parece ou se você vai quebrar sob pressão como outras quebraram. E quando você não persegue, quando você não entra em pânico, quando você permanece calma e centrada em si mesma, isso o abala ainda mais, porque confirma o que ele já suspeitava. Você não está jogando, você não está performando, você realmente é tão segura assim. E agora ele tem que decidir se pode se elevar para encontrá-la lá. Quando ele realmente gosta de você, quando um homem genuinamente gosta de você, mas começa a se afastar, quase nunca significa que seus sentimentos desapareceram. Na verdade, o recuo geralmente acontece exatamente porque seus sentimentos ficaram mais fortes do que ele planejou, mais fortes do que ele sabe como lidar, mais fortes do que parece seguro. Homens que não estão acostumados com conexão emocional profunda experimentam intensidade como ameaça. Mesmo quando você não está pedindo nada, mesmo quando você está dando a ele espaço, apenas sua presença acorda algo nele que parece incrível e aterrorizante ao mesmo tempo. A mudança geralmente começa logo após um momento em que a conexão pareceu real demais. Talvez uma conversa em que ele se abriu mais do que o habitual. Talvez uma noite em que ele baixou a guarda. Talvez um momento em que ele se sentiu completamente visto por você. Em vez de se inclinar para aquela proximidade, ele recua. Não porque não gostou, porque gostou demais.
e esse nível de exposição emocional parece estar na beira de algo no qual ele não está pronto para cair. Você vai notar que ele fica mais frio nas mensagens, demora mais para responder, suas mensagens parecem mais distantes, menos pessoais. Ele não está fazendo isso para machucá-la, ele está fazendo isso para se proteger. Ele está tentando desacelerar a intensidade do que está sentindo, porque está se movendo mais rápido do que ele pode processar. Quando um homem gosta profundamente de você, ele se torna consciente de quanto ele poderia perder. E essa consciência cria cautela. Ele começa a questionar tudo, se perguntando se está pronto, se perguntando se pode lidar com alguém como você, se perguntando o que acontece se ele se abrir completamente e não der certo. Essas questões internas criam uma espécie de paralisia, e a maneira mais fácil de lidar com essa paralisia é criar distância, suas fronteiras e o que elas revelam. O que muitos homens não percebem é que suas fronteiras não estão lá para desafiá-los, elas estão lá para proteger sua paz. Mas para um homem que não fez seu trabalho interno, fronteiras podem parecer um ataque pessoal. Não porque você está sendo dura, não porque você está o excluindo, mas porque sua capacidade de dizer não, de manter limites, de se ater aos seus padrões, isso o força a olhar para as partes de si mesmo que ele tem evitado. Fronteiras revelam a verdade, e a verdade é desconfortável quando você tem mentido para si mesmo. No momento em que ele percebe que você não vai tolerar inconsistência, algo clica. Ele se torna consciente de que não pode confiar no charme para suavizar as coisas. Ele não pode usar desculpas para explicar seu comportamento. Ele não pode depender de esforço temporário para mantê-la interessada. Ele vê que você está prestando atenção a padrões, não a palavras. E essa consciência por si só pode deixá-lo defensivo. Quando um homem está acostumado com mulheres cedendo cedo, aceitando menos do que merecem, tolerando o comportamento que não corresponde aos seus padrões, sua recusa em baixar os seus parece rejeição. Mas não é rejeição, é clareza. E clareza parece ameaçadora para alguém que está acostumado a operar na área cinzenta, onde as coisas são suficientemente pouco claras para que ele não tenha que ser responsável. Você pode vê-lo reagir às suas fronteiras com frustração, ou silêncio, ou se afastando. Não é porque suas fronteiras estão erradas, é porque suas fronteiras destacam as maneiras pelas quais ele não está acostumado a ser responsabilizado. Responsabilidade requer maturidade, requer autorreflexão, requer que ele entre em uma versão de si mesmo que não está funcionando no piloto automático ou na conveniência. E isso é difícil para alguém que nunca teve que fazer isso antes. O poder de se manter firme. Suas fronteiras também tiram seu controle. Quando você calmamente diz o que vai e não vai aceitar, você remove a opção de confusão. Ele não pode mantê-la adivinhando. Ele não pode enviar sinais mistos. Ele não pode confiar que as coisas não estão claras. Tudo fica claro. E clareza força uma escolha. Ou ele avança ou recua. Outra coisa que o desencadeia é como facilmente você se atém ao que diz. Você não vacila, você não se questiona, você não desmorona quando ele testa uma fronteira. Você apenas permanece enraizada e essa firmeza expõe a instabilidade nele. Mostra a ele que força real não precisa ser alta. Às vezes, ela apenas fica parada e se recusa a se mover. Suas qualidades raras. O que realmente separa você da maioria das mulheres são as qualidades que você carrega tão naturalmente que nem percebe o quão raras elas são. Uma das primeiras coisas que ele nota é sua maturidade emocional. Você fala com clareza, você não usa jogos para transmitir uma mensagem. Você diz como se sente sem transformar isso em uma arma. Você assume responsabilidade pela sua parte em vez de apenas culpá-lo.
Esse tipo de honestidade é refrescante, mas também desconhecido. A maioria dos homens passa por relacionamentos assumindo coisas, evitando conversas difíceis, esperando que os problemas se resolvam sozinhos. Sua transparência perturba esse padrão da melhor e mais desconfortável maneira. Depois, a sua independência. Não o tipo falso onde você está tentando provar que não precisa de ninguém, mas o tipo real que vem de realmente saber quem você é fora de um relacionamento. Você não vincula seu valor a se um homem está prestando atenção em você. Você não desmorona quando alguém decepciona você. Você permanece de pé sozinha. Essa força, quando está envolta em calor em vez de frieza, é algo que a maioria dos homens raramente encontra. Ele também vê o quão profundamente você se importa sem se perder. Você pode amar alguém sem se tornar essa pessoa. Você pode apoiar alguém sem sacrificar seu próprio caminho. Você dá sem desistir de sua dignidade. Esse equilíbrio é raro. A maioria das pessoas oscila demais para um lado. Ou elas se importam tanto que desaparecem na outra pessoa, ou elas se protegem tanto que nunca deixam ninguém entrar. Você encontrou o meio termo. E esse meio termo parece seguro, mas também o desafia a encontrar o seu próprio. A clareza de visão. Outra coisa que o pega de surpresa é sua capacidade de ver com clareza. Você não se perde em fantasias sobre quem alguém poderia ser. Você presta atenção em quem eles realmente são agora. Você não ignora sinais de alerta esperando que eles desapareçam. Você os nomeia. Você confia no que vê mais do que no que lhe dizem. Essa visão clara torna impossível para ele se esconder atrás de desculpas ou charme ou potencial. Ele se sente visto, não de uma maneira superficial, mas de uma maneira que toca as partes de si mesmo, que ele geralmente mantém escondidas. E talvez a qualidade mais rara de todas seja sua paz. Não a paz falsa, onde você finge que está tudo bem, mas a paz real que vem de fazer o trabalho em si mesma. Você não reage por emoção toda vez que algo te incomoda. Você não precisa de validação constante. Você não cria drama para se sentir viva. Sua paz é magnética. E para um homem que ainda não encontrou a sua própria, é ao mesmo tempo calmante e aterrorizante. Diferença entre ser abalado e falta de interesse. Uma das coisas mais confusas para uma mulher descobrir é se um homem está realmente abalado por ela ou apenas não está interessado. Os comportamentos podem parecer semelhantes na superfície: distância, hesitação, inconsistência, mas as razões por trás deles são completamente diferentes.